19. Capítulo 19 de Provérbios. A gente às vezes recebe do Senhor umas palavras, eu faço assim, irmãos, né? Muito infantil da minha parte, mas eu venho para a igreja e digo assim: Senhor, me dá sinais. Aí há um hino que se canta, é alguém que me cerca antes do culto e fala a respeito, e aí eu falo: caramba, então era de Deus mesmo falar do assunto. E aí Deus me deu esse texto. Eu estou estudando a Josué. Não sei quantos aqui estão ouvindo o devocional. Temos pessoas em outros países acompanhando o nosso devocional, mas nem temos tanta gente dentro da nossa igreja acompanhando o devocional. Esse é um esforço que eu faço pessoalmente: ler a Bíblia, a porção do dia, e aí gasto lá 5 minutinhos explicando os capítulos do dia, para que você tenha uma noção do que estamos estudando, para que no final do ano você possa dizer: li a Bíblia toda. E se você não leu a Bíblia toda e está lendo agora, eu te faço um desafio. No final do ano, se você disser: pastor, li a Bíblia toda pela primeira vez, eu te dou uma Bíblia de presente. Você escolhe, eu pago. Não é igreja não, eu quero te dar uma Bíblia de presente, porque eu quero levar isso no céu para mim. Senhor, eu ajudei um servo teu a ler a Bíblia, até abençoei presenteando. Então, leia a Bíblia, irmãos. Chega de gente rasa, gente superficial na palavra. Leia a Bíblia. E eu queria falar sobre Josué, me preparei para isso, sobre cruzar o Jordão, sobre as coisas que aconteceram na travessia, na conquista de Canaã. Tem tanta lição, quem sabe eu falo domingo sobre isso. Mas o Senhor me levou para o texto de Provérbios, quando eu abri essa outra Bíblia que estava lá em cima da minha mesa, e aí tinha anotações que eu fiz, e aí eu comecei a ler. Eu disse: é sobre isso que eu vou ministrar hoje. Capítulo 19, versículos 18, 19, 20 e 21, estou lendo na NVI, você pode ler na sua versão, mas diz assim na minha versão: discipline seu filho. Eu estou falando sobre disciplina, gênio, conselho e plano. Vamos começar com disciplina. Discipline seu filho. Quantos aqui tem filhos, irmãos? Então, se você tem filhos, ou você já errou, ou você está errando. Eu espero te ajudar a errar menos com a palavra de hoje. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Olha a comparação que Salomão faz. Ele fala de disciplina e de esperança. Em outras palavras, se não disciplinar, a esperança se esvai. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Outros textos dizem assim: disciplina o seu filho para que ele viva longamente, mas não deseje causar a morte dele. Eu quero começar com esse texto de disciplina. Disciplinar. O que é disciplina, irmãos? O dicionário diz: é o conjunto de regras, métodos e obediência a normas que visam organizar ações para alcançar objetivos. Você tem um objetivo para alcançar, você vai precisar de disciplina para chegar até lá. É o conjunto de regras. A gente não gosta de regra. Principalmente nós latinos e nós latinos brasileiros. A gente não gosta de regra. Mas disciplina é o conjunto de regras, métodos e obediência a normas com o objetivo, organizar ações para alcançar um alvo. Quando você tem um filho, você quer que esse filho seja uma pessoa honrada. Você quer se orgulhar dele no futuro. Você quer que as pessoas dizem: parabéns, fulano, seu filho, parabéns, cara. Todo pai quer isso. Todo pai quer isso. Para que você alcance esse alvo lá na frente, Salomão está cantando a pedra aqui: discipline agora, para que você tenha orgulho dele amanhã. E disciplinar filhos, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Eu não costumo falar daquilo que eu não tive experiência prática. E até me incomoda. Minha esposa sabe. Vou no médico, chega lá o médico e diz assim: o senhor precisa parar de comer doce. Eu digo: você gosta de doce? Não, nunca gostei. Você não sabe o que eu passo em mim. Não vem me falar desse assunto. Passa seu remedinho aí e tal. Mas se você não gosta de doce, como é que você fala para uma pessoa que ama doce, que nasceu no açucareiro, que você diz assim: você tem que parar de comer doce? É eu dizer para um viciado em droga assim: você tem que parar com a droga. Esses irmãos acham que ele sabe disso, irmão? Ele sabe disso? Isso vai te matar. Ele não sabe disso, irmão. O que minha palavra ajuda? Agora, quando eu digo: você quer ir para um centro de recuperação? Eu vou te ajudar, cara.
Eu não estou simplesmente criticando o que ele faz, porque eu não sei o que ele passa. Para mim, droga não diz nada. O sujeito é viciado em álcool, não me diz nada. Nunca bebi. Então, eu costumo falar daquilo que eu tenho experiência prática. Não é o que eu li, nem aprendi nos livros, nem nos seminários. É o que eu tenho experiência prática. Aos 66 anos, eu sou pai de 2 meninas, casadas já, vocês conhecem, e sou avô de 4 netos. E a gente criou as meninas errando muito, irmãos. Errando muito. Não tínhamos os livros há 40 anos atrás, não tínhamos os livros que temos hoje, não tínhamos os cursos na internet que hoje todo mundo tem acesso. Você não precisa ir para um curso e pagar um curso de disciplina de filhos, de criação de filhos. Hoje você tem paz para toda a vida, você tem casados para sempre, mulher única, homem ao máximo, você tem um montão de ferramentas para melhorar seu desempenho como pai de família, como marido. A gente não tinha nada disso. A gente fazia o seguinte, olhava para os nossos pais e dizia assim, eles erraram naquilo, a gente viu que a gente não gostou, não deu certo aquilo, então a gente não faz aquilo, e o que deu certo a gente repete. Era o processo que a gente tinha, a chance que a gente tinha. Viemos de criações diferentes. Eu vim de pais que nos criaram no Evangelho e que eram muito voltados para a família. A Ângela vem de uma família que tinha um pai de herança italiana, e que não teve um pai dele, ele não teve um pai, o pai morreu muito cedo, então ele foi criado pela mãe, no Cabo de Vassoura, com 9 irmãos que ela queria fazer. Vou fazer de vocês gente trabalhadora e decente. E descia o malho, descia o cajado, que era a receita que ela tinha como mulher italiana para criar 9 homens, 9 filhos e mantê-los no caminho. Meu sogro passou isso para os filhos. Foi difícil, tem muitas cenas que a gente lembra, ele já partiu, a gente ri quando lembra dele, porque ele era um homem muito presente, muito relevante, mas a gente lembra e fala, meu Deus, mas tinha um negócio que era difícil de aguentar. Deus o tenha, Deus o tenha. Querido que me ajudou tanto, tive o prazer de ministrar, de consagrá-lo ao ministério e de fazer seu sepultamento, de conduzir sua cerimônia de sepultamento. Mas vi o desespero dele no final da vida de tentar consertar o que no início da vida ele fez e disse, eu não faria isso de novo. Disciplinando as meninas, nós erramos muito. E eu era um pai novo de 30 anos, com uma menina de 5 e uma de 1 ano, bebê, e saí do país e fui para fora, irmãos, eu não tinha um mentor. Hoje, quando eu vejo alguém querendo começar no ministério, eu me afeiçoo e quero ajudar, porque me fez falta. Eu comecei novo no Brasil, tinha um mentor, tive bons mentores, mas quando eu fui eu não tinha mais. E aí eu tinha que errar ou acertar sozinho. E aí fui me tornando mentor de outros pastores mais novos que foram me conhecendo e achavam assim que eu tinha mais experiência para dar para eles. Eu estava querendo alguém para me ajudar e eu estava criando as meninas, agora num outro país, agora com outro idioma, agora com uma outra cultura. Pastor Pedro viveu lá e sabe como é diferente. A gente tentar manter dentro de casa os bons valores que a gente aprendeu no Brasil, numa cultura completamente diferente. Numa escola grande, como a Ingrid estudou, de 3.000 alunos, que tinham gangues de armênios, gangues de hispanos, gangues de americanos, e nossa filha lá dentro, uma escola gigantesca, era a cultura do país. A gente vivendo nessa cultura e tentando manter os valores, tentando manter o português dentro de casa. Elas não estudaram aqui, mas falam português até hoje, a gente ensinou dentro de casa. Então, quando eu tento falar para você alguma coisa sobre disciplina, não é porque eu li o livro do John Maxwell, porque eu li o livro da doutora, não, irmãos, é o que aconteceu na nossa vida. Eu disse, deu certo isso, o que deu errado eu não vou te explicar, não vou te dizer, vou dizer o que deu certo. Disciplina, irmãos, é um ato de amor, que só uma parte entende na hora, quem está disciplinando. Quem está sendo disciplinado não entende. E aí você cai no engodo do maligno, porque seu filho, às vezes, porque está sendo disciplinado, ele diz, você não me ama. Aí você olha para o filho que você gerou e que você ama tanto, e ele diz para você essa declaração, você não me ama, porque você não deu o que ele queria, porque ele queria um presente, um celular novo, porque o dele que ele não usa a metade, ele já está querendo um novo que saiu, por puro orgulho, porque o amiguinho tem. Aí você diz, não, vou ter o seu celular, é bom. E aí ele diz, você não me ama, eu vou ser ridicularizado na escola. Aí você fica, meu Deus. Porque seu filho parece não entender a disciplina, que você sabe que tem que aplicar, aí você cede.
Cede, e Salomão falou: disciplina o seu filho para que haja esperança. Que amanhã, quando ele se tornar uma pessoa que ninguém aguenta, você não pode criticar, você vai dizer: fui eu que criei essa pestinha, eu permiti, eu não disciplinei. Disciplina está lá, significa, envolve regras, limites e respeito. Regras, irmãos. A gente estava comentando agora, a Aninha casou-se aos 17 anos, mas se separou depois de 4 anos aproximadamente. Não se separaram nos documentos, mas foi um para cada lado. Para onde ela foi? Para a casa dos pais. A gente disse: a casa é sua, minha filha. Aí ela veio casada, 21 anos, veio para dentro de casa. Aí eu vim morar no Brasil, ela veio. Aí acabava o culto lá na Nova Vida. Pai, vou sair com os amigos. Hã? Vou. Amigos da onde? Pai, amigos da onde? Aqui da igreja. O Zeca conhece eles desde esse tempo, né? Naldinho já estava. Que hora você chega em casa? Tá de brincadeira, pai. Sou uma mulher casada, você está debaixo do meu teto. Deu um problema na rua, um acidente, a polícia vai perguntar: de quem é essa filha? Imagina que houve um acidente. De quem é essa? Quem é o responsável? Vão bater na minha porta. Onde ela estava? Estava em Campo Grande. Campo Grande? Quem era o cara que estava com ela? Eu não sei. Como eu, responsável, tendo alguém debaixo do meu teto, não sei onde é que está andando? Não, irmão. E você vai chegar em casa: pai, pelo amor de Deus, o culto está acabando, são quase 10 horas da noite. Tá bom, meia-noite. Não me atrase. Você conhece o pai que você tem. Você não quer me ver aborrecido. Tinha que chegar no meu horário. Às vezes, pai, você está esquecendo. Eu já sou uma mulher casada. Você está debaixo do meu teto. Sou eu que estou te sustentando. Sou eu que estou te mantendo. E pais que têm essa autoridade nas mãos. É você que paga o teto, é você que paga a escola, é você que paga a roupa, é você que paga a comida. E aí, quando ele te confronta, você cede. Porque não quer vê-lo chorandinho. Deixa dormir chorando, irmãos. Você está criando um cidadão. Você está criando um cidadão de bem, uma pessoa para honrar você amanhã. Eu me orgulho hoje. Domingo eu chorei em casa de desidratar, domingo à noite. Naldo pregou aqui de manhã, domingo azul. De noite a Aninha foi pregar no pastor Léo Mariano. Eu assisti a mensagem de casa, foi um culto muito tocante, por ver autistas tocando e tal, e aí ela entrou para pregar, ela entrou, irmão, eu sou filho do pastor Jason, mas eu não prego igual a ele, então já tira o cavalinho do temporal, não fica esperando que você vai ter uma mensagem do nível dele, que não é e tal. Eu falei: meu, não precisa nem falar um negócio desse. Aí ela entra: irmãos, eu falei: eu quero pregar igual essa menina um dia. Arrebentou, eu chorei em casa. Meu Deus, é minha filha, produto do trabalho que a gente fez, que hoje olha para mim e ela conta para os outros. Vocês sabiam que meu pai, eu já casada, fui morar na casa dele de volta, ele me dava a hora para voltar? Hoje ela se orgulha e conta isso para os outros. Na hora, irmão, ficou aborrecidinha. Não se incomode se seu filho, que é responsabilidade sua diante de Deus, se aborrece porque você, como sacerdote da casa, estabelece regras. Disciplina envolve regras, limites e respeito. Limites. Você estabeleceu um limite? Não ceda. É melhor não abrir a boca para dizer. Se chegar meia-noite, depois da meia-noite vai pegar, hein? Se você prometeu, irmão, que pegue. Ele está esperando um confronto para testar você. Agora ele chegou. Eu não sou melhor hoje, irmão. Eu podia ser melhor se minha mãe e meu pai não aliviassem por causa dos olhinhos azuis. Via aquela criança bonitinha, olhava assim, olhinhos azuis. E às vezes aliviava. Hoje eu falo: papai tinha que me pegar mais. Tinha. Me pegou algumas vezes, mas às vezes só dizia: menino, vigie. E ele baixinho, eu fui passando da altura dele, ele com 1,50 m, fui passando, com 12 anos eu já tinha 1,75 m. Eu estava alto, ele falava: você vigia, hein? Você vigia. Eu: tá bom, pai. Mas tinha normas, tinha regras que a gente tinha que respeitar. Disse que vai fazer um negócio, tem que fazer.
Vou para a escola, depois da escola, você vai aonde depois da escola? É você que determina, irmão. Não é seu filho que diz para você o que ele vai fazer. É você que diz se ele faz ou não. É disciplina. Alô, alguém está ouvindo ainda? Estou tentando salvar seu filho nessa noite, com essa palavra. E nós temos jovens aqui, que eu amo esses jovens da igreja, e que às vezes se aborrecem. Não confessa, tem dia que o pai não enche o saco? Tem ou não tem? Tem, eu sei que tem. Tem dia que você diz, pô, meu pai não é legal igual o pai do meu colega da escola. Meu colega não tem que dar satisfação a ninguém. Meu colega liga, eu tenho o celular dele liberado. O pai dele é que é legal. Eu falei isso também, irmãos, quando eu era garoto. Porque o meu amiguinho, quando eu era adolescente, o pai dele deixava ele ler as revistas imorais. E aí ele falava assim, já se viveu um negócio. Eu falei, não posso ler isso não, rapaz. Eu novinho, com 12 anos. Ele falou, aí o pai falava assim, pode ler sim, você tem que aprender isso aí, rapaz. Aquilo me pesava no coração, eu lia assim, meu Deus. Mas eu falava para o meu irmão assim, o pai do fulano é muito legal, né? Poxa, olha o que ele deixa o filho ver. Fui crescendo, irmãos, e fui vendo os caminhos tão escabrosos que meus amigos entraram, drogas, prostituição, e a minha vida dos meus irmãos preservada em Cristo, servindo ao Senhor. Esses dias minha irmã pegou um Uber lá em São Gonçalo, um aplicativo, carro de aplicativo, e aí ela falando tal, quando ela passou em frente à escola, ela disse, meus irmãos estudaram aqui. Ela falou assim, seus irmãos estudaram aqui? Eu também estudei aqui. Quem são seus irmãos? Aí minha irmã falou assim, eles devem ser a sua idade. Quem são seus irmãos? Ela falou assim, Jason. Ela falou, Jason e Paulinho? Os caras eram feras. Eles eram bons nas matérias. Eles só tiravam nota boa. Eu sei no que ele se envolveu, corrida de cavalo. Nada contra ser o que ele é hoje, mas perdeu dinheiro. E a gente, irmãos, aí que ele disse, onde eles andam? Ela falou, um está na Califórnia e o Jaso, depois de rodar em um bocado de lugares, hoje ele está no Rio, ele é pastor de igreja. Que legal, queria falar com eles. Poxa vida, eu estou olhando para o seu futuro, meu irmão, eu estou olhando para o seu filho daqui a 20 anos, para que você não tenha vergonha quando alguém dizer, meu Deus, quem foi que fez isso? Você quieto, eu quero que você diga, foi meu filho. Viu quem fez? Foi meu filho. Você se orgulhar dele. Só que isso custa alguma coisa. Você vê o Asa tocando hoje, diz, pô, eu queria que meu filho tocasse igual o Asa. Tem uma academia de música, mas meu filho falou que não quer. Ele não tem vontade, irmão. Matricula no curso e diz, eu vou te largar lá e vou pegar você no final. E você aprenda a tocar esse instrumento aí. Eu não sei, você pensa que os músicos que tocam hoje vivem da música? Foi com a mãe facilitando a vida? Ou então um talento natural nasceu e eles começaram a tocar? Não, é pai que vem aqui. Eu fico feliz quando vem aqui, pai sentado ali do lado de fora e o filho aqui dando trabalho na bateria, no violão e tal. Amanhã vai estar tocando, irmãos, amanhã vai estar louvando o Senhor. Mas se você diz, eu coloquei, pastor, eu coloquei, mas ele falou, amanhã não quer negócio de papo, eu não gostei daquele negócio não. Ele gosta de quê, irmãos? Ele gosta de Netflix, ele gosta de sair com as meninas, isso é que ele gosta. Isso vai levar a quê? Amanhã você vai dizer assim, meu filho sabe tudo de filme de Hollywood, e ganha o que com isso? E o que ele faz de dinheiro? E aonde ele está como uma figura relevante? A falta foi dele? Não, foi sua, que não soube disciplinar. Disciplina é bíblico. Disciplina envolve regras, limites. Ele não fala, eu já pedi. O que é? Não estou entendendo, irmão. Um moleque desse tamanho, pastor, eu já pedi. Que pediu, irmão? Que pediu? Você diz e ele só tem uma opção. Qual é? Fazer. Quando esses psicólogos disserem por aí assim, não, porque os novos conceitos de educação proíbem encostar a mão, proíbem. Você pergunta, primeira pergunta, quantos filhos a senhora tem? Me fala um pouco sobre eles. Aí você vai na internet e vê sobre os filhos deles. Esses dias eu vi uma falando. Foram ver os filhos dele, ela não se dá com nenhum dos filhos. É só bandido. O que ela quer ensinar para mim? Criar filho, irmão, se com dela não deu certo. A teoria dela não funcionou. Mas você vai achar gente na internet falando e tal. Porque, pastor, eu já pedi para o meu filho. Que chance, velho. Ele tem que entender quem é que dá as regras em casa.
Eu vejo a Aninha falar para os filhos assim, faz o quê? Aí quando a criança quer falar alguma coisa, ela fala assim, who is the boss? Quem é o chefe aqui? Você, mamãe. Vai lá e sai e faz. Você viu como as crianças são, meus netos são introspectivos, irmãos? Eles, às vezes, a gente pensa até que precisam de terapia, né? Por causa da opressão que a Aninha e o Naldo impõem. Você já viu como eles são? Amam a casa de Deus. Pastor, cadê o seu filho, irmão? Pastor, falei com ele. Ele disse, mãe, hoje eu não quero ir não. Quantos anos ele tem? 10. Ele disse que não queria vir e você deixou? E amanhã, quando ele disser assim, não quero ir para a escola, você obriga ou você deixa ele na cama? Não, para a escola eu obriga para vir para a casa de Deus. Ele não tem capacidade para decidir ainda, irmão. Vou repetir o que a ciência diz. Até os 25 anos, o córtex pré-frontal não está formado. Ele não sabe decidir com quem namora, que carreira faz, onde ele vai morar. É você que decide por ele. Meu filho com 15 anos, ele não sabe se é com a loura ou com a morena. Ele não sabe nada, irmão. Ele tem que saber a matemática. Ele tem que saber isso. Ouve o ancião de dias que está te falando hoje para que tenha esperança para o seu filho ainda. Disciplina é regras, métodos, obediência a normas que visam organizar para alcançar o objetivo. Quer ter um filho educado amanhã? É hoje. Você tem a chance, é hoje, irmão. A chance, eu já pedi a ele. Para de pedir. Mostra que você tem autoridade. Não passa. E se ele passar, a falha não é dele, é a sua. Ele não obedece a você. E não me ponha como bicho papão. Não faz que o pastor não gosta, não. É você que tem que dizer, eu não gosto. Porque senão ele vai pensar assim, aquele pastor chato que não gosta, senão minha mãe deixava eu correr lá dentro. Eu não. Vocês já me viram aqui correndo atrás de criança? Não, irmão. Eu começo a orar pelo pai. Ah, Senhor, tadinho dessa criança. Olha o resultado. De pais bananas, de pais que não têm autoridade, pais que não usam os sacerdotes que receberam. Olha o que estão fazendo de mal. Filhos mal educados, significa que foram mal educados. Os pais não educaram apropriadamente, se tornaram filhos mal educados. Discipline seu filho, porque nisso há esperança. Não queira a morte dele. Não espera que ele vá aprender com o tempo, nem por observação. Ele não aprende assim, só depois dos 25. Aí ele começa a dizer, meu pai tinha razão. Meu pai tinha razão. Meu pai me criou restrito. A gente põe o Zion no avião, irmão, por 8 horas, dos Estados Unidos para cá. Fonezinho de ouvido, feijãozinho com arroz, que ele não dispensa a comida de qualquer lugar, ele só quer o feijão com arroz, a marmitinha dele, e aí o fone ali, ele abre o iPad dele, não chuta a cadeira da frente, não perturba o morador de trás, o passageiro de trás. 8 horas eu fico observando, falei, glória a Deus. A Bíblia tem razão, disciplina os seus filhos, porque nisso há esperança. Está comigo ainda? Diga amém. A Bíblia fala que um dia Davi, quando saiu de Jerusalém, largou o trono para não encarar o filho, ele saiu e fugiu da cidade. Ele podia encarar e matar Absalão, mas ele falou, não vou enfrentar meu filho. Aí saiu. Lá no caminho, um cara chamado Simei falou, um desgraçado. Aí Deus pesando a mão, e foi amaldiçoando Davi, irmãos. E os sobrinhos dele, que eram militares a serviço dele, guarda-costas, ele falou, deixa a gente tirar a cabeça desse cara, rei. Ele falou, não, se Deus mandou ele me amaldiçoar, deixa ele amaldiçoar. O cara jogava pedra, o cara jogava areia, perturbou. Davi foi embora, Absalão morreu, Davi volta. Quando Davi volta, o Simei aparece. Meu rei, eu fui sem juízo fazer aquilo, mas o senhor é um homem de Deus e tal. Aí os sobrinhos vieram de novo. Esse é aquele desgraçado que disse que você era. Davi falou, hoje não morre ninguém. Hoje não morre ninguém. Poupou a vida do cara. Passam-se os anos, Davi está na cama para morrer, irmão. Vem cá, Salomão, te dar uns conselhos. Meu filho, assume com vontade. Lembra do Simei? Aquele perturbado que gritou e tal. Lembro, eu poupei a vida dele, que eu disse, hoje ninguém morre, mas fui eu que disse, eu estou morrendo agora. Você não disse para ele que ia poupar a vida dele, fui eu que disse. Fica à vontade, resolve a parada. Que chance teve Simei, irmãos? Salomão, rei, manda chamar Simei e disse, Simei,
você deu trabalho para o meu pai. Eu imagino ele, sim, meu rei, sim, mas ele me perdoou e tal. Simei, você compra uma propriedade das regiões do Cedron, do Vale do Cedron, e até o último dia da sua vida você não saia de lá. É a sua garantia, a sua tornozeleira é ficar lá no Vale do Cedron. Não saia. O dia que você sair, você é responsável pela sua morte. Os anos se passaram. Um dia, os empregados dele fugiram e saíram, e ele decidiu sair atrás dos empregados. A notícia chega, sempre chega. Salomão, sabe Simei? O que Simei aprontou? Simei saiu dos limites. Ele manda chamar Simei. Não, é porque sabe o que é isso, irmão? Gente que não aprende disciplina, que não respeita regras. A vida dele estava em jogo. Salomão falou: meu pai te poupou, eu te poupei, mas você vai morrer. E matou. Quem matou Simei? Simei se matou. Se matou. Não podia culpar ninguém. Ele falou: o dia que você sair, é responsabilidade sua. É disso que Salomão está falando. Discipline para que você não o mate, para que amanhã ele não tenha que sofrer o dano, porque você poupou ele hoje. Se o texto parece forte, imagina o próximo versículo, que diz assim: o homem de gênio difícil, a gente mudou agora, de disciplina para gênio. O homem de gênio difícil, diz o texto, precisa de castigo. Muda o slide aí para mim, por favor, gente. O homem de gênio difícil precisa de castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. O que Salomão está falando, irmãos? Ele está dizendo que o homem de gênio difícil, ele precisa de tratamento. Pastor, eu tenho um gênio difícil. Eu também tenho um gênio difícil. E você depende de tratamento o tempo inteiro. Tratamento. Porque o texto está dizendo: ou você pune, ou você poupa. E quando você poupa uma pessoa de gênio difícil, como Esaú, você vai decidir conviver com isso. Esaú foi o mais velho que não honrou a primogenitura, trocou por um prato de comida. Depois se aborreceu porque o pai disse: eu não tenho mais bênção nenhuma, dei tudo para seu irmão. E aí ele chora, e o pai diz para o irmão, já que ele jurou: eu vou matar esse irmão. Meu pai fechar os olhos, eu mato esse homem. O pai falou: vai lá. A mãe falou: vai para a casa dos seus tios, casa por lá e tal, porque seu irmão quer te matar. Você pensa que Esaú mudou depois disso, irmãos? Ele ouviu o pai dizendo assim: eu não quero que você se case com nenhuma mulher daqui da terra dos cananeus. Sabe o que a Bíblia diz? Esaú ouviu o pai falando isso, saiu e procurou mulheres cananéias e se casou com ele. O que é isso? Gente de gênio difícil. Eu tenho um amigo querido, muito querido. Ele foi líder de louvor numa das igrejas que dirigi nos Estados Unidos, em Los Angeles. Que música, irmão! Que músico! Da família do Davi e Beatriz. Pode ser que ele ouça essa mensagem e vai saber que eu estou falando dele. E um dia ele disse assim: pastor, eu sou um cara de gênio difícil, mas Deus está me tratando. A gente morava em Los Angeles tem 1,5 carro por habitante, então tem muito, estatístico, tem muito engarrafamento. E ele dizia assim: de manhã indo para o trabalho, eu não aguentava o engarrafamento, eu partia para o acostamento, e eu ia embora pelo acostamento. Se no Brasil isso dá multa, nos Estados Unidos isso dá quase morte. Ele saía para o estacionamento e ia embora, a polícia parava ele lá na frente, sem conversa. A Bíblia diz: gênio difícil, se você poupá-la, vai ter que poupar de novo. Ele precisa de castigo, diz o texto. Polícia, pá, multa cara. Imagina uma multa dos R$500, $500. Dia seguinte ele vinha: eu não aguento esse engarrafamento. Vou acreditar que o guarda que estava ontem não está hoje. Parava, outra. Chegou uma hora que ele estava perdendo o carro dele, que ele pagava a prestação, porque ele estava pagando tanta multa, que ele resolveu, ele disse: eu parei de ir pelo acostamento, porque eu falei: eu não tenho mais dinheiro para sustentar o governo com minhas multas, e eu não tenho mais dinheiro para pagar meu carro. O que é isso? O homem de gênio difícil precisa de castigo. Se você o poupar por misericordinha, porque você é mais santo que Deus, você é melhor que Deus, mais bondoso que Deus, você vai ter que poupá-lo várias vezes. E foi o caso de Esaú. Qual foi a última criança que você conheceu que tem o nome de Esaú? Esaú. Alguém aqui conhece um Esaú, irmãos? Um Esaú.
que será, irmão? Que ninguém põe um nomezinho num filho querido de Esaúzinho. Esaúzinho, vem aqui. Ninguém conhece Esaú, porque Esaú se tornou uma má referência de um cara que com gênio difícil vai pagando, vai batendo com a cabeça na parede, porque ele não aceita mudar. Então, o homem de gênio difícil precisa de castigo. Profeta Jonas, irmãos, acho que é o profeta mais malhado da Bíblia. Por quê? Gênio difícil. Jonas, vai para lá, vou não. Ah, meu Deus, com quem que tu está falando, Jonas? Com Todo-Poderoso. Não vou não, eu vou para outro lugar. Eu pago minha passagem, mas eu vou para outro lugar. Entra no navio, vai para outro lugar, dá um maior prejuízo. Aí o cara diz para ele assim, ele fala, ó, sou eu, quer saber? Ele que fala, sou eu que estou afundando vocês estão tendo prejuízo por minha causa, porque Deus me mandou para um lugar, eu estou indo para o outro. Ele confessa. Aí os caras dizem assim, o que a gente faz? Era a hora dele cair de joelho e disse, Senhor, me perdoe, poupa esse povo. Ele falou, tem que me jogar fora. Olha o sacrifício que ele fez os outros passarem. Imagina um capitão do navio que tem que pegar o infeliz do Jonas e dizer, Senhor, tem misericórdia, foi ele que pediu. Por que Jonas não foi lá, irmãos, na ponta do navio e tchibum, pulou por conta própria? Porque o cara de gênio difícil, ele quer culpar o outro, ele quer encomendar o outro para o sacrifício dele. Era só ele pular. Não, tem que me jogar na água. Ainda tiveram que agarrar o cara e jogar na água e pedir perdão. Poupe-nos. Foi ele que pediu. Aí Deus, se eu fosse Deus, mandava um tubarão, mas Deus mandou um outro peixe que engoliu, ele morreu, voltou e tal. Aí foi para a cidade pregar. Pregou irado, irmão. Essa cidade vai acabar em 40 dias. E foi andando e pregando. Aí o povo se comove, se quebranta. Ele se aborrece, porque o povo se quebranta e vai falar com Deus. O Senhor não falou que ia destruir? Mas eu vi arrependimento e o meu coração derreteu. Eu vou poupar a cidade, tem mais de 120 mil pessoas. O Senhor fala um negócio e não cumpre. Não, rapaz, é que eles mudaram. Deus se justificando para o infeliz que tinha um gênio difícil. Você vai ver o final da história de Jonas. E Jonas, não tem nada de história bonita no final. Sumiu na trajetória bíblica. Gênio difícil. Como é que é seu gênio, meu irmão? Quem sabe seu cônjuge sabe melhor do que você como é que é seu gênio. Todos nós temos gênio. Agora, o gênio difícil, a Bíblia diz, a pessoa de gênio difícil precisa de castigo. Diga castigo. É a Bíblia que diz, precisa de castigo. Se você o poupar, pastor, eu estava pensando, a gente poupar, vamos ter que poupar várias vezes, porque não muda, irmão. Poupar gente com gênio difícil, estão ouvindo aí, garotada? Você poupar gente com gênio difícil, você vai ter que ter muita poupança para dar. Ou pune ou poupa. E às vezes a gente tem filhos de gênio difícil. Só mundo que tem mais de um filho sabe, eu tenho um gêniozinho difícil lá em casa. Esse vai te dar mais trabalho, irmão. Vai exigir mais de você. Porque ou ele te quebra ou você quebra ele. O texto continua. Aguenta mais um pouquinho? Diz assim: ouça conselhos e aceite instruções. São coisas diferentes. Ouça conselhos e aceite instruções para que você acabe sendo sábio. Ser sábio, tornar-se sábio é uma trajetória, é uma jornada. Você não é sábio, nasceu sábio, não, irmãos? Você adquire conhecimento e sabedoria também. Você vai desenvolvendo sabedoria. Quer se tornar sábio? Ouça conselhos. Responda para você mesmo. Enem do Oásis. Qual foi o último conselho que você ouviu? Ouça conselhos. Conselhos você ouve. Instruções você segue. Eu não gosto de seguir instruções. Manual não é para mim. Compramos um móvel em casa. Onde ela falou: amor, pega o manual. Que manual, amor? Que negócio de manual? Olha para mim, amor. Isso aí é um móvel fácil. É uma chave de fenda, tem tudo aqui, montei. Eu passei horas, montei o móvel. Quando eu botei a gaveta, as coisas caíam. Montei com fundo para cima. Amor, tem que desmontar. Aí é vergonhoso, irmão. Porque a família ria. E aí você desmontando, perdeu aquelas horas todas. O manual estava ali. A com B, B com C, parafuso agora essa parte não. Montei tudo bonitinho, estava bonitinho. Quando eu coloquei, não tinha gaveta tudo com fundo para cima, tudo com a boca para baixo. Por não querer seguir instruções. Ouça conselhos,
aceite instruções. Todo mundo conhece Sansão? Sansão gostava de ouvir conselhos, irmão? Pai, meu filho. Aliás, Manoá foi muito devagar, né? Muito devagar. Meu filho, não vá por aquele caminho. Eu quero. Meu filho, arranja uma menina das nossas tribos. Eu não quero, eu quero uma das tribos deles. Aí você vê o final da história de Sansão, de herói a palhaço. Era isso que Deus queria, irmãos? No céu, acho que vai ter uma sessão, o outro lado da vida, e a gente tudo sentado, e o Senhor falando assim: Sansão, Sansão, o que eu tinha para você era outro negócio, cara. Você ia viver muito, bem casado, muitos filhos. Você lembra dos filhos de Sansão, irmão? Os filhos de Sansão. Quem é que põe nome de Sansão no filho? A gente põe no cachorro, irmão. Quando o cachorro é grande e tal, chama de Sansão. Filho botar nome de Sansão, tá de brincadeira, irmão. O que isso significa? Deixou um legado ruim. Sansão, o pai diz: não vai, vou. Você é nazireu, rapaz, você não pode tocar em nada das uvas. Vou pelo caminho das vinhas de Timnate. Vai pelas amendoeiras da Galileia. Vai pelas campinas, mas não vá pelas vinhas, porque você não pode tocar. Eu sei aonde estou indo. Não ouvia conselho de ninguém. E Deus te dá conselhos aqui. Toda semana, todo culto, você está recebendo conselho de Deus na Escritura. Você decide se obedece ou não. Você decide o seu crescimento espiritual, se você ouve conselhos ou não. É que ouvir conselhos significa que você tem que submeter-se ao parecer de uma outra pessoa. Em outras palavras, se o orgulho leva uma... Porque você diz: eu sei das coisas. Um cara diz: não vai por aí não. Ouve conselhos, diz ele lá, ouça conselhos e aceite instruções, e você vai acabar sendo sábio. Vou para a última parte, é a melhor. Planos. Muitos são os planos no coração do homem. Você tem planos no seu coração, irmão? Tem que ter. Se você é humano, você tem planos. Muitos são os planos, no meu está cheio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Fazer planos é a nossa parte. Tem que planejar. Quem falha em planejar, está planejando falhar. Você tem que planejar. Agora, você não pode engessar seus planos de modo que Deus não tenha a chance de estabelecer o propósito dele na sua vida, contrariando os seus planos. Quem aqui acha que Paulo era um homem de Deus? Era um homem de Deus, irmãos? Mais crente que nós, não era? Experimentado. Quero pregar o Evangelho, fui chamado para isso. Aí vem ele: vou alcançar as regiões da Macedônia, vou pegar as áreas do Império Grego, vou para o que sobrou do Império Grego, lá vou eu. E vinha ele, naquele afã de pregar o Evangelho para o qual ele foi chamado, ele disse: decidi entrar em Bitínia para ministrar o Evangelho, mas o Espírito não permitiu. Espírito com letra maiúscula. Paulo podia falar: vou pregar o Evangelho, tenho experiência para isso, fui ungido para tal, botaram a mão na minha cabeça e eu vou. Mas ele diz, Romanos capítulo 1, o Espírito Santo não me permitiu. Ele não foi. Estava fazendo alguma coisa errada? Estava indo fazer alguma coisa indevida? Não, pregar o Evangelho. Mas o propósito do Senhor disse: não, Paulo, não é aqui agora. Então tá bom. Então nós vamos para as províncias da Ásia Menor. Programou. Não, Paulo, mas o Espírito não me permitiu. Aí ele vai dormir. O que é isso, Senhor? Quero pregar o Evangelho, fui chamado para isso. O Senhor não deixa. Eu tenho meus planos. Eu falei: eu tenho meus propósitos. Aí naquilo que ele vai dormir, irmão, não sei se foi um sonho, uma visão, ele vê um sujeito da Macedônia, lá das terras gregas, dizendo: passa a Macedônia, vem cá, ajuda-nos. Aí ele entende: os meus planos falharam, porque o propósito de Deus era para ir para Macedônia. Então ele parte, faz um plano novo baseado no propósito de Deus. Você não tem que dizer: então agora eu não faço mais plano nenhum. Faça planos, mas entenda, você tem um Deus que é dono
da sua vida, e ele, para ser dono mesmo, ele tem que ter a liberdade de dizer: seu plano é bom, mas o meu propósito é maior, vou mudar seu plano. E você não entende? Você não entende. A Aninha pregou sobre isso semana passada, no domingo lá, falou: e se Deus tiver outros planos para a sua vida? E às vezes a gente é tão... meu planinho vai dar certo, meu planinho. Aí Deus falou: mudou. Aí você tem um choque anafilático, tem quase um AVC, é um acidente vascular cristão, porque Deus mudou seu plano. Eu programei, eu queria morar em tal lugar, Deus mudou. Eu queria 5 filhos, Deus me deu 3. Eu não me deu nenhum. Eu queria trabalhar naquela empresa, Deus me mandou trabalhar na mercearia da esquina. Então, eu tinha planos. Como Maria tinha planos de constituir uma família, irmãos. E a festinha do casamento de Maria, tu já leu Mateus capítulo 2, quando diz assim: e a festa do casamento de Maria foi lindo, parentes vieram de longe, ela entrou sentada num jumentinho, com a grinalda linda. Você já leu esse capítulo? Leu nada, irmão, não está na sua Bíblia não. Não tem a festa do casamento de Maria. Ou ela não quis? Queria, teve que fugir, sair fora. Por quê? Porque se achou grávida. Então, quer ficar na região, está correndo o risco de ser apedrejada e morar na vila das prostitutas. Essa história não cola. Então Deus trabalhou no coração do marido, que também já estava programando, o noivo já estava arrumando a malinha. O anjo falou: vai aonde? Vai aonde? Não, eu não quero denegri-la e tal, eu vou fugir, aí vai parecer que eu engravidei e não assumi. Não, rapaz, já falei com ela, estou falando com você, vocês vão ficar. E a festa? Não tem festa não. A mãe do Messias não teve festa de casamento? Aí você vai entrar lá no céu, imagina, pastor, chegar lá no céu, e aí você encontra uma mulher no canto, emburradinha, tistinha. Quem é a senhora? Sua mãe dele. Mãe de quem? Mãe do filho do Altíssimo. Por que a senhora está triste? Porque eu nunca tive uma festa de casamento. Ele estragou meus planos. Eu nunca quis morar em Belém. Belém é feio demais. Eu queria ficar em Nazaré. E de Belém eu nem voltei. Eu fui para o Egito, que eu detestava. E fui fugindo. Você pergunta: você acha que Maria está triste, irmãos? Está triste. A Bíblia diz: serás bem-aventurada, ó mais bendita entre as mulheres, que não teve festinha de casamento, que não morou onde queria, ó mais bendita entre as mulheres, que tinha planos lindos, mas esses planos foram substituídos pelo propósito do Senhor. O coração humano faz muitos planos, faça-os, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Pegou, Frank? O que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode ficar de pé. Quem sabe esse mês de maio, que começa daqui a algumas horinhas, é o mês em que Deus vai bagunçar seu plano, mas estabeleceu o propósito dele na sua vida. E vou te dizer, hein, qual é a maior felicidade? Ter o plano realizado ou ter o propósito de Deus realizado? É o propósito de Deus realizado. Então, se o seu plano deu errado, mas o propósito de Deus está dando certo, viu, Isaac? Dê-se por satisfeito. Muitos são os planos no coração humano, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Asa, pega esse violão aí pelo propósito de Deus. Eu congreguei por um ano, irmãos, na igreja onde a Asa dirigia louvor há muitos anos com a Beth. Eu vi o Asa tocando lá em cima, e ele me via às vezes pregando lá na plataforma. Eu acho que nós nunca pensamos assim: um dia vamos trabalhar juntos na mesma igreja. Nunca pensamos. Mas você acha que eu me aborreço hoje? Fico feliz da vida em que nossos planos, fossem quais fossem, hoje estamos debaixo de um propósito de Deus para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Você se programou para alguma coisa e Deus mudou os planos, mas o propósito dele ele não perdeu de mão. Ele sabe o que está fazendo. Quero cantar com você e depois a gente vai passar para o pastor Pedro terminar. Mas diga para o seu irmão assim: os propósitos são melhores. São melhores. Os propósitos são melhores.
sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e fraco, Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Deus vai cumprir. Vai cumprir. Vai cumprir, Pablo. Vai cumprir, vai cumprir. Vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Acredite. Acredite. Abre essa boca e canta, irmão, se você acredita. Aleluia. Glória a Deus. Em cima desse hino, dessa adoração que é inspirador para nós, e Deus às vezes tem planos na nossa vida e a gente pensa uma coisa, Deus faz diferente, porque a resposta dele sempre vai ser melhor do que aquilo que a gente acha que é o melhor para nós. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as consolações, as doces consolações do Espírito Santo, sejam conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos dizem amém. Deus te abençoe, querido, Deus te guarde.